O grande tema do Tribuna da Madeira abordou nesta edição as eleições autárquicas. Os convidados de várias cores políticas acreditam que será um ponto de viragem em muitos concelhos da região autónoma da Madeira. Muito bem, então este ano temos as autárquicas, não é? E começava aqui com o Humberto Vasconcelos. O que é que se pode esperar das autárquicas e se as autárquicas podem servir de barómetro para as próximas eleições? Em primeiro lugar, eu penso que as autárquicas não vão servir de barómetro para as próximas eleições. Eu acho que estas eleições são muito particulares. Acho que estas eleições dependem muito dos candidatos que os partidos apresentem e vão apresentar a cada um das câmaras municipais e, portanto, há aqui uma variação de diretores que votam muito nas pessoas que vão encabeçar as listas e, portanto, penso que depois vai ser completamente diferente para umas eleições posteriores. Agora, espero, e vai acontecer de certeza, que vai haver alterações grandes na Madeira, não diria alterações a nível de liderança de algumas câmaras, mas vão os outros partidos, penso que vai haver aqui naturalmente alguma subida dos partidos que não estão neste momento no poder, no PSD. Isto teve um pouco o desgaste, teve um pouco com as situações que temos vivido ao longo do tempo, em cada uma das autarquias, com casos que podem trazer algumas questões ao PSD. Mas penso que nesta fase o partido está a trabalhar de forma que irá apresentar os melhores candidatos a cada um dos municípios, tem todas as possibilidades de vencer as câmaras municipais. Num caso ou outro irá haver certamente mais dificuldade, mas se não surgirem surpresas do ponto de vista de candidaturas a partidárias, o PSD tem grandes possibilidades de voltar a ganhar a maioria das câmaras da Madeira. Não sei se ganhará todas, depende muito de uma ou outra câmara, do candidato que apresentarem às câmaras municipais, mas eu penso que irá surgir. Penso que na oposição e nos outros partidos, acho que há uma estratégia, acho que o CDS está a fazer uma estratégia que é aguardar de certa maneira o que vai acontecendo. Em relação ao PS já penso um pouco diferente, penso que o PS ao estar a tentar unir várias forças políticas e dar esse passo, penso que poderá não ser benéfico para o próprio Partido Socialista, e aí é uma vantagem para o PSD essa situação, e não só, mas está a demonstrar alguma fragilidade em conseguir encontrar candidatos. Há aqui uma nota, e no passado a união dos partidos em algumas situações foram exemplos maus, e portanto penso que não vai funcionar muito bem esta união. Mas parte do princípio que em princípio fica tudo PSD, o mesmo figurino, tudo laranja? Não, eu acho que há um outro caso que poderá ter alguma dificuldade, mas o líder do partido vai encontrar a pessoa certa para liderar a candidatura nesses municípios. João Manuel. Eu entendo que as autárquicas não serão um barómetro para as regionais, mas serão o primeiro passo para uma mudança política na Madeira. Acho que vai haver mudanças nas lideranças de câmaras municipais e das juntas de freguesia. Pela primeira vez, talvez, teremos as eleições mais livres para o poder local da nossa história. E digo isto porquê? Porque todas as eleições autárquicas até hoje foram, em primeiro lugar, e independentemente dos candidatos apresentados pelo PSD, condicionadas pelo Presidente do Governo Regional. Era ele o candidato, enquanto líder do PSD, a todos os municípios e a todas as juntas de freguesia. Era assim que se apresentava na campanha eleitoral. Ora, se no passado o Dr. Alberto João Jardim constituiu uma mais-valia para as eleições autárquicas nos municípios e nas freguesias, julgo que nestas eleições, enfraquecido que está, quer pelos resultados das eleições regionais de 2011, onde obteve apenas 48,5% dos votos, quer pelo resultado das diretas no interior do PSD, que ele hoje já não constitui essa mais-valia e que, em alguns concelhos e freguesias, é mesmo, digamos, um obstáculo à manutenção ou ao crescimento do PSD.
E, portanto, desse ponto de vista, julgo que essas são as eleições mais livres de sempre e contarão cada vez mais os candidatos que cada partido apresentar, quer às câmaras, quer às juntas de freguesia. Acho que as pessoas votarão desta vez em projetos, obviamente, mas projetos encabeçados por pessoas para as câmaras e para as freguesias. Estas também são as primeiras eleições onde fica demonstrado, até pelo passado recente financeiro da região e pelo plano de ajustamento financeiro, que a tese de que era preciso remar todos para o mesmo lado, o governo regional tinha que ser da mesma cor política das câmaras e todas as câmaras e freguesias tinham que ser do PSD, que isso está completamente ultrapassado. Se há responsável pela falência financeira das câmaras municipais da região, é o governo regional do PSD. Há dezenas de contratos de programa assinados entre o Governo Regional e as câmaras que não são cumpridos. Alguns foram assinados, nunca foram pagos, outros nunca foram assinados. A verdade é que as câmaras lançaram obras e endividaram os próprios municípios. Isso agora tem repercussões orçamentais nos orçamentos para 2013 das câmaras, com aumento de águas, aumento de taxas e aumentos de IMI, designadamente das câmaras, que recorreram ao plano de ajustamento financeiro. E, portanto, desse ponto de vista, eu julgo que vai haver que estas eleições autárquicas são o primeiro passo para a mudança política que vai acontecer inevitavelmente na região em 2015. Mas considera que pode haver mudança de cor política em algumas câmaras? Isso é indiscutível que vai existir. Nomeadamente? Eu acho que há câmaras que, pela sua dimensão, pelos problemas criados pelo PSD, é preciso não esquecer um facto muito importante: há 6 presidentes de Câmara neste momento em exercício do PSD que não podem ser mais candidatos por limite de mandatos. E há dezenas de presidentes de junta que também não podem voltar a encabeçar as listas do PSD. E isso pode fazer toda a diferença nas próximas eleições. Bem, eu penso que as eleições autárquicas têm que ser vistas pela população, em primeiro lugar, e pelos próprios partidos e projetos que surjam fora dos partidos, não como um meio, mas sim como um fim em si mesmo. Ou seja, há um sentimento generalizado na nossa sociedade de ser fundamental a mudança. E essa mudança, ao nível local, das freguesias, dos concelhos, é uma mudança mais fácil, ou seja, na perspectiva daquelas pessoas, daqueles cidadãos que durante várias décadas não fomentaram a mudança, porque optaram por votar sempre no mesmo partido, nessa perspectiva haverá sempre, apesar da conjuntura, algum receio de mudança. A mudança traz sempre alguns receios e as pessoas normalmente têm algumas dificuldades em fazê-lo. E por isso as eleições autárquicas serão uma grande oportunidade para essas pessoas fazerem o exercício da mudança sem sentirem que estão, de certa forma, a fazer uma mudança completa, muito rápida. Nesse sentido, penso que as eleições autárquicas poderão ser, mesmo sendo ter esse fim em si mesmo, porque a governação autárquica é fundamental para a resolução dos problemas sociais, económicos e também ambientais que a Madeira tem, ou seja, ela em si mesmo tem uma importância enorme que nós não podemos escamotear, mas para além disso também será, sem dúvida, esse primeiro passo, essa primeira experimentação, a ver que projetos surgem, que alternativas é que se consegue, para depois pensar numa mudança maior. Nós temos aqui um contexto autárquico que ainda não está muito bem definido. Já se falou em coligações de alguns partidos da oposição. Dentro do PSD há mesmo uma certa discussão sobre que tipo de candidatos, de que linha é que vão avançar, se é de uma linha mais reformista, embora venha sempre da mesma base do PSD, ou se é de uma linha jardinista. É um contexto diferente que se está a desenhar, ainda não se sabe muito bem com o que é que se conta. Temos, por outro lado, o CDS que refere querer ir sozinho nestas eleições. O CDS também é um partido
que tem alguma proximidade ao PSD e que poderá de alguma forma conseguir fazer essa ponte com essa mudança. Mas há todo um processo que ainda não está bem definido. Há também o contexto nacional que, quer se queira, quer não, terá algumas influências regionais, porque é preciso não esquecer que as pessoas sentem no dia-a-dia que, para além do efeito do governo PSD Madeira nas suas vidas, há um efeito do governo PSD-CDS a nível nacional, e isso irá condicionar as suas escolhas. Não vale a pena pensarmos que as escolhas das pessoas é feita com base numa análise aturada, pormenorizada das políticas que têm sido desenvolvidas. As pessoas muitas vezes votam com o sentimento, e penso que há aqui ainda uns longos meses para que esse sentimento que as pessoas vão desenvolvendo, que depois leva às escolhas que fazem, neste caso concreto para as câmaras, para as juntas de freguesia, há um sentimento que está a desenvolver e que me parece que pode haver aqui dois cenários. Por um lado, o CDS conseguir, nesta lógica de uma mudança mais ligeira, conseguir ir buscar os apoios que o PSD tem tido ao longo do tempo, ou, por outro lado, uma lógica das pessoas sentirem que é preciso uma mudança mais profunda e apoiarem com o seu voto os projetos ou de cidadãos mais independentes, digamos assim, ou projetos não partidários, como é o caso de Santa Cruz, e penso que aí é um cenário que está cada vez mais bem definido, ou apoiar um projeto de uma reunião de esforços, de uma coligação. Também é preciso não esquecer que os votos são basicamente os mesmos e eles estão mais ou menos associados a partidos. Portanto, os votos móveis não são assim tantos, embora nesta conjuntura de mudança possam ser mais. E a coligação, ao contrário do que foi referido, efetivamente houve outras experiências que não funcionaram, mas a conjuntura era diferente. Nessas alturas as pessoas não queriam a mudança e, por exemplo, quando o PS e o CDS se juntaram no Funchal e tiveram como consequência menos votos do que nas eleições anteriores cada um tinha tido, 2001. Nessa altura as pessoas não queriam a mudança. Muito provavelmente as pessoas não queriam a mudança e, nesse sentido, tiveram receio que esse projeto provocasse a mudança e refriaram. Agora pode não ser esse o sentimento. Agora as pessoas podem apostar na mudança e ir ao encontro daquele projeto que reúna mais consenso, que reúna mais apoio. Nesse sentido, estas, digamos assim, lógicas do passado podem não funcionar agora. E claro, podemos também fazer todas as conjunturas e depois falharem. Mas nós temos que ter também a percepção de que o mais importante neste momento é desenvolver bons projetos para as freguesias, para os concelhos e associar a esses bons projetos boas equipas. Portanto, mais do que tudo, nesta lógica que as pessoas querem resolver os seus problemas, as pessoas querem mudar de mal para melhor, é preciso apostar nisto. Eu acho que os partidos devem se centrar nisto, na questão do projeto, na questão da equipa, seja sozinhos, seja em coligação. Se não o fizerem, corremos o risco das pessoas, na escolha entre o mal ou o menos, não querer apostar na mudança. Professor Agostinho. Bem, aqui parece que a palavra mudança é a chave e mesmo o slogan partidário de um vasto leque de partidos, essencialmente os da oposição. Ora, eu de facto tenho fé. Isto é um conjunto de crenças, de facto, porque até agora não existem dados suficientes, a não ser em Santa Cruz, mais ou menos como é que as coisas vão funcionar. Até agora eu posso me unir de um conjunto de crenças, de facto, que as pessoas estão saturadas, as pessoas estão a sofrer, e então é necessário, há esse sentimento que é necessário que se mude alguma coisa. Agora, de facto, conforme aqui já foi dito, se as pessoas que programam essa mudança não colocarem à frente dos seus projetos políticos para os diversos concelhos e freguesias
pessoas credíveis e que tenham essencialmente uma relação muito próxima com os cidadãos, essa mudança pode não se realizar. Eu sei que os partidos da oposição geralmente 4 em 4 anos falam que de facto a mudança vai se fazer e não se faz, porque muitas vezes programam essa mudança dentro de gabinetes. Passam-se 4 anos e muitas vezes os partidos da oposição só se lembram de facto de que há eleições uns meses antes. Algumas pessoas da oposição não deambulam pelos mesmos lugares por onde passa o povo. E esse é o mal da nossa oposição, porque há um preconceito racional. Aqui disse há pouco que as pessoas geralmente podem votar com as emoções, mas é que as pessoas votam sempre pelas emoções. Exatamente. Não pela razão. E se não fosse assim, não valeria a pena gastar tantos meios nas campanhas eleitorais. Porque as campanhas eleitorais é um apelo bem visível às emoções, apenas. Ali não se discute ideias. Apela-se ao voto, às emoções, aos momentos. Ora, se a oposição mantiver aquilo que tem sido a sua lógica nos últimos anos, de apresentar às populações muitas vezes candidatos que nada lhes dizem, as freguesias, mas principalmente como candidatos às câmaras municipais, os resultados eu não prevejo que sejam muito distintos do que tem sido. Eu acredito que haja 2, 3 câmaras que possam mudar. Mas para isso é preciso efetivamente que haja uma alteração e haja credibilidade nas pessoas que vão ser apresentadas. Ora, quando eu ouço falar de algum modo, Humberto Vasconcelos falou isso em relação ao Partido Socialista, de um conjunto, uma plataforma, por vezes a plataforma, por vezes a pacto, de uma oposição que é uma coligação que é completamente contra a natura, que vai desde a extrema esquerda a todos os partidos de direita. Isto é contra a natura, quer dizer, isto não tem lógica nenhuma e correrá o risco em alguns lugares de que esta mudança que em algum conceito possa acontecer se perca para as regionais seguintes, porque há muita gente que pensa que esta mudança pode ser de facto um primeiro passo para a grande mudança, mas aqui é perigoso. Ganhar uma Câmara Municipal sem gente credível, sem um projeto coerente que possa dar aos munícipes desse concelho confiança para o futuro, pode ser um grande tiro no pé. E o tiro no pé, de facto, é o que anda a dar o meu partido, o Partido Socialista, porque deveria estar preocupado em apresentar pessoas e projetos próprios, mesmo que essas pessoas e esses projetos sejam encontrados junto de pessoas independentes, de grupos de cidadãos. Quando o Partido Socialista fala de grupos de cidadãos, está a falar essencialmente porque existe um grupo de cidadãos em Santa Cruz que dominou o espectro da oposição, e então ainda se fala em grupos de cidadãos por causa desse grupo, senão não se falaria. Só permite. E o PS não os apoiou nas últimas eleições, concorreu contra eles. Exatamente. Além disso. Ora, o que acontece é que é de facto, esse é o conselho onde a mudança mais facilmente pode acontecer, acredito. De algum modo também o português pelas lideranças das freguesias, pelo trabalho contínuo que o candidato
previsível do Partido Socialista tem feito ao longo de dezenas de anos. Ora, e pela proximidade que tem com as pessoas, eu penso que aí é natural que haja mais uma vez um resultado muito aproximado que pode dar para o PSD, pode dar para o PS. Santa Cruz é natural que também ganhe a oposição. Agora, temos de dar um projeto para as pessoas, não é apresentarmos como um projeto cujo único fim é deitar abaixo o PSD. Se o único fim for deitar abaixo ao PSD, esta coligação não vai a lado nenhum, porque as pessoas percebem. As pessoas percebem que aquilo é apenas um combate partidário, por mais figuras que se vão buscar para colorir as listas. Ou seja, vezes. Considera que, à partida, as coligações estão condenadas ao fracasso? Estas que englobam desde este meio. Não, elas podem navegar até o Porto. Podem navegar até o Porto. Só que os resultados, o desembarque, não há de ser triunfal. Porque as pessoas não acreditam, as pessoas não são tontas. Muito bem. João Manuel, pegando aqui nesta. Gostava de saber a sua opinião sobre estas coligações e se, como o Helder também disse ainda há pouco, se o próprio CDS Madeira está ciente, até nós já tínhamos falado disto, da implicação que pode ter a nível nacional a coligação PSD-CDS. Poderá prejudicar o CDS na região? Eu julgo que as pessoas distinguem que estamos perante eleições para o poder local, se bem que estejamos numa região autónoma e tínhamos eleições em 2015. E, portanto, estas eleições não são para o Governo da República, não são para a escolha do Parlamento Regional, nem do Governo Regional, são para a escolha dos Presidentes de Câmara e dos Presidentes de Junta de Freguesia. De qualquer forma, eu julgo que há sempre um efeito e as emoções e a reação das pessoas, a austeridade, às medidas governamentais, quer regionais, quer nacionais, tem algum efeito junto do eleitorado. Ao contrário do que o Agostinho disse, eu acho que as pessoas não votam apenas pelas emoções, votam também pela razão. Nós temos diversos segmentos de eleitorado e, portanto, há um eleitorado que julga mais pela razão, o outro julgará mais pelas emoções. Há estudos, por exemplo, que demonstram, eu não sei se verdadeiros, mas há vários estudos que demonstram que mais de 30% do eleitorado chega à cabine de voto sem saber em quem vai votar. E é naquele momento, perante, digamos, um turbilhão de pensamentos que irá na cabeça do eleitor, que decide o seu sentido de voto. Eu duvido de alguns destes estudos, acreditando, no entanto, que muitas pessoas poderão, digamos, estar indecisas até o último momento de fazer a cruz no boletim de voto. Eu, de qualquer forma, não acredito nestas grandes coligações, apesar do poder local serem umas eleições em que estão em causa projetos próprios para as freguesias e para os concelhos. Acho que o passado demonstrou, designadamente com o meu partido e com o Partido Socialista, quer em 89, quer sobretudo em 2001, que as coligações precisam ter alguma consistência ideológica, precisam ter bons projetos, precisam ter boas pessoas à frente. Eu pessoalmente não acredito numa grande coligação de toda a oposição com o PSD. Acho que isso facilitaria a vida ao PSD. O PSD sempre fez uma política nesta terra, quem não está connosco está contra nós, enfiando toda a oposição no mesmo saco e, portanto, na minha opinião, essa grande coligação, se assim que se pode chamar, até pela sua diversidade ideológica, pela diversidade de personalidades, pelas formas de fazer oposição diferentes, eu acho que é muito difícil unir num projeto autárquico, sobretudo num projeto autárquico, para ganhar a Câmara Municipal do Funchal. Acho que é possível dar a volta à Câmara Municipal do Funchal,
Acho que é possível afastar o PSD da liderança da Câmara Municipal, do Funchal, mas isto não vai com uma grande coligação, conforme aliás demonstram as sondagens. Os partidos não conseguem somar os votos que têm, por exemplo, em eleições regionais ou nas anteriores eleições autárquicas. É desse ponto de vista que o CDS, no seu congresso, decidiu que irá com listas próprias, concorrerá com listas próprias a cada um dos concelhos e a cada uma das freguesias, abrindo a exceção, no entanto, para se aparecer listas de independentes compostas por pessoas válidas e com serviços prestados às populações, quer de freguesia, quer de município, que nós estamos dispostos a apoiar. Fizemos-lo há 4 anos, julgo eu, com algum sucesso, no caso de Santa Cruz, onde apoiámos o movimento Juntos pelo Povo, e estamos dispostos a continuar a seguir esse caminho. Helder, coligação, sim ou não? Bom, eu acho que uma coligação tem que ser vista também caso a caso, e a coligação não pode ser a soma das siglas. A coligação tem que ser um projeto, tem que ser uma equipa. E é aí que faz toda a diferença, ou pode fazer toda a diferença. Eu também não acho que uma coligação que resulta apenas de juntar as siglas e encontrar um candidato de cada partido para fazer a equipa vá funcionar. Aliás, por aquilo que tem sido referido publicamente, penso que não é esse o objetivo. Penso que o objetivo é efetivamente desenhar um projeto para um determinado município, onde essa coligação irá ser apresentada, e para executar esse projeto também desenhar e implementar uma equipe. Penso que poderá ser uma forma de mostrar às populações a força suficiente para conseguir essa mudança. Porque também é verdade que as pessoas, quando sentem que não existe força suficiente nas candidaturas para, de certa forma, depois implementar um determinado projeto de mudança, acabam por ter dificuldades em praticar essa alternativa. Parece-me que vai funcionar muito, não só o projeto, como também os candidatos, e julgo que os partidos que entenderem fazer essa coligação têm, desde já de agora em janeiro, começar a preparar em conjunto esse projeto, a reunir apoios para esse projeto, mas também sei que não é fácil este processo de encontrar candidatos. Porquê? Porque durante muito tempo, décadas inclusive, o PSD, porque tinha também a força do dinheiro, e é preciso dizê-lo, e o domínio sobre a economia, foi capturando todas as pessoas mais ativas na sociedade. E durante todos estes tempos, a oposição sempre teve dificuldades em apresentar candidatos que efetivamente pudessem atrair a atenção das populações. E há pouco, quando o Agostinho Soares falava que muitas vezes a oposição não apresenta os melhores candidatos, julgo que isso não é porque a oposição, ou os partidos da oposição, não queiram os melhores candidatos. É porque muitas vezes um bom candidato não quer ser candidato, porque se o for, depois perde algo ao nível profissional que tem, e claro que isso é um peso enorme. Neste momento, com uma situação um bocadinho diferente, podem surgir pessoas que entendam que é uma missão, é uma obrigação se disponibilizarem para corporizar estes projetos de mudança. E pode efetivamente haver aqui um corte com o passado em matéria de capacidade de mobilizar candidatos por parte dos partidos da oposição. Quer seja num contexto de coligação, quer seja num contexto, inclusive, de candidaturas individuais. Agora, esta questão da natureza ideológica das coligações. É preciso não esquecer que, se o CDS ficar de fora, a coligação é basicamente à esquerda. Porque a Nova Democracia, embora nos estatutos seja de direita, toda a gente sabe que na prática tem uma prática quase mais de esquerda do que de direita. O Helder Spindler pode explicar porquê. Eu pessoalmente tenho o meu coração mais à esquerda, embora entenda que hoje em dia estas questões de direita e de esquerda já pouco dizem às pessoas. E nós temos. E do ponto de vista autárquico, muito menos. E do ponto de vista autárquico, ainda menos. Nós não podemos governar, quer seja um país, quer seja uma região, quer seja um município, a pensar em direitas e esquerdas.
Aliás, tanto é que qualquer partido que chega ao poder esquece a ideologia, por isso. Porque a realidade ultrapassa essas ideologias. Há boas soluções que vêm mais da direita, há preocupações e soluções que também vêm mais da esquerda, e portanto hoje em dia as pessoas já esbateram muito essas barreiras ideológicas. Reconheço que existam alguns partidos, não é tanta população, mas há alguns partidos e alguns dirigentes que ainda se agarram muito a isso. E porventura pode ser essas ideologias, e porventura pode ser esse fundamentalismo de se agarrar às ideologias que faça com que esta coligação, em vez de ser com todos, seja com menos, mas com maior coerência, com maior solidez, e aí apresentar esse... Hélder, mas é preciso não esquecer uma coisa. A ideologia não é uma coisa abstrata. A ideologia, é verdade que eu acho que não houve a morte das ideologias, elas continuam a existir. A ideologia depois transforma-se em ações práticas, em medidas das próprias câmaras municipais. Por exemplo, a política fiscal de uma Câmara Municipal tem uma carga que vai buscar a ideologia. Eventualmente mais carga fiscal sobre os contribuintes, os munícipes, se forem partidos de esquerda a governar as câmaras municipais, eventualmente se forem partidos de direita, menos carga fiscal. Sim, não, estou a dizer, nas atuais circunstâncias. Mas isto, por exemplo, é uma bateria. Na teoria, do ponto de vista ideológico, historicamente a esquerda sempre quis mais Estado, quis, digamos, chamar mais competências à administração pública, dar menor liberdade aos cidadãos e carregar mais os impostos. A direita sempre foi mais favorável a uma economia de mercado e, portanto, isto traduz depois às vezes em práticas também nas câmaras municipais. Agora, que reconheço que, de alguma forma, as ideologias não são muito importantes para os projetos autárquicos. Seria necessário surgir uma nova forma de olhar para as ideologias. Claro. Não nesta lógica de esquerda-direita. Eu acho que não é reformulação. Mas uma lógica de ir ao encontro das necessidades reais. Por exemplo, a questão ambiental, que hoje em dia também... é transversal a todos os partidos. É uma questão fundamental. Nota-se que ela está tanto à esquerda como à direita. Não é propriedade de ninguém. E quem diz o ambiente, diz também as preocupações sociais, cada vez mais. Claro. As preocupações económicas. Ou seja, o essencial... nenhum partido, diga-se de esquerda ou de direita, se dá ao luxo de negar o essencial. Depois, claro, há até diferenças na dose, mas penso que na realidade, no exercício propriamente dito, esta questão das ideologias já não se coloca como noutros tempos se colocou. Humberto, esta questão das ideologias verifica-se mais nas câmaras? Ou... Não, menos nas câmaras. Eu acho que depois de nós estarmos a exercer o poder autárquico, a ideologia não existe. Estamos ali para gerir bem uma Câmara do ponto de vista financeiro, portanto qualquer presidente de qualquer grupo político terá de o fazer, não só porque uma questão de princípio, uma questão legal também. Portanto, hoje existem regras muito apertadas na gestão dos dinheiros públicos e na gestão dos dinheiros das câmaras que não permite qualquer presidente sair deste ponto. Depois, a questão social é transversal. Todos nós, quando estamos numa Câmara, temos a questão social muito mais apurada e, portanto, qualquer partido, independentemente do presidente que lá esteja, portanto, de qualquer um dos partidos, acho que isso é fundamental e todos exercerão dessa forma. A grande diferença do passado, efetivamente, já disse aqui o João Manuel Rodrigues, que vai acontecer é que no passado havia uma campanha muito feita na ligação entre Câmara e Governo Regional. É verdade? Porquê? Porque havia transferências e havia apoios financeiros para a execução do orçamento municipal através do apoio forte do Governo Regional. Isto para o futuro não acontecerá mais e, portanto, o Governo Regional deixará de ter capacidade financeira, pelo contrário, e nota-se agora cada vez terá mais os municípios para pagar através dos orçamentos municipais coisas que deveriam ser do orçamento regional e, portanto, os municípios estão a emagrecer os seus orçamentos para as causas e para as obras e para os projetos municipais e cada vez mais pagar projetos regionais e, portanto, aqui o PSD tem um pouco menos esta força
quer ligar uma candidatura autárquica pelo PSD e passar a mensagem da união entre o Governo Regional. É verdade que isto melhorou. Agora, mas o PSD também já adulto que vai conseguir encontrar aqui equilíbrios nos candidatos que permitirão ultrapassar esta fase menos boa e talvez fazendo uma campanha um pouco separada do PSD regional, do sentido do Governo Regional, tentando fazer aqui passar a mensagem que os candidatos também são uma mais-valia do próprio PSD nos conselhos que vão candidatar. Portanto, vai haver aqui de certeza alguma estratégia nesse sentido. Portanto, acho que o que vai acontecer, apesar de já haver algumas definições, é um PSD com alguma dificuldade em algumas câmaras, é natural que isso aconteça, mas virá vencer, de certeza, vencerá muitas delas, a não ser, e aqui eu acho que, por isso há bocadinho quando eu diria ali ao Partido Socialista, a não ser que apareçam, não dos próprios partidos, mas que apareçam da sociedade civil, pessoas que se queiram predispor a se candidatar a determinados cargos e aí os partidos apoiarem essas pessoas e essas equipas e, portanto, não parecer uma coligação de partidos, portanto, algo que não é coligação, mas algo que pode dar origem a uma candidatura. Isso pode acontecer, isso poderá acontecer, portanto, é o caso de Santa Cruz, que é no fundo um conjunto de cidadãos e todos os partidos dispõem-se a apoiar esse conjunto de cidadãos através de políticas, através de um projeto claro. Hoje em dia não é difícil fazer um projeto, hoje em dia é fácil fazer um projeto para um município porque todos vão ver com pouco dinheiro. Portanto, o Governo Regional não estando apoiando, portanto, se houver aqui ideias, se houver projetos sociais fortes, projetos de proximidade com as pessoas, as câmaras municipais e as pessoas vão acreditar cada vez mais nos projetos. É lógico que os candidatos do PSD também vão fazer esse papel e, portanto, vão também apresentar esses projetos e, pelo que sei, a nível regional, vai haver um equilíbrio até, e está a haver dentro do PSD um trabalho nesse sentido de escolher candidatos que sejam o mais consensuais possíveis, que tenham credibilidade, que sejam pessoas com capacidade para liderar depois os municípios a que se candidatam. Professor Agostinho, quer fazer aqui algo mais? Chega? Sim, quer dizer, eu sinto que de facto vai haver novidades em relação às listas de cidadãos. E esse factor é que vai ser a grande novidade nestas próximas eleições, porque como não acredito nestes pactos democráticos para unirem os partidos todos, acredito pelo contrário que vão surgir com muito mais força do que esses pactos movimentos de cidadãos a atrair energias e a atrair vontades, e isso vai-se passar em diversas áreas, em diversos sectores, em diversos concelhos. Nós ainda não falamos de Machico, mas em Machico começa a surgir um movimento Juntos por Machico, que eu não conheço ainda o desenvolvimento e as pessoas que estão a dar corpo a esse movimento, mas é sinal de que as coisas já começam a mexer aí. Gostaria só de chamar a atenção para uma coisa, se me permite, que é uma coisa mais de logística e de organização, mas que é muito importante para qualquer eleições. A lei continua a exigir um número de assinaturas, quer para concorrer à Câmara, quer para concorrer à Assembleia Municipal, quer para as juntas de freguesia, muito grande. Em Santa Cruz, da ordem dos 3.000 a 4.000 assinaturas. Machico um pouco menos. E, portanto, isso levantará problemas à constituição de listas de cidadãos. Só alerta para este facto. Embora José Manuel Coelho acho que tenha ensinado a toda a gente como é que se pode fazer lista de pasta. Acho que foi o PND que mostrou isso. Uma vez a o financiamento dessas coisas já tem uma marca e as pessoas... Eu nem sequer falo em financiamento, falo nesta logística das assinaturas que são necessárias. Eu também penso que a lei permite que haja candidaturas a órgãos diferenciados, claro. Candidaturas só à Câmara. E parece-me que no Funchal vai aparecer movimentos desses.
tem são necessárias milhares e milhares de assinaturas e algumas movimentações, e também acredito que esses movimentos possam atrair pessoas que estejam próximas do PSD. Essa penso que será a grande novidade. É que pode acontecer que o conflito dentro do PSD se agudize, que as coisas não sejam tão transparentes como foi aqui dito, que não haja tanta unidade, mas uma imposição de uma mão de ferro que faça partir ainda mais o PSD e naturalmente fazer com que algumas das pessoas próximas, não quer dizer que sejam militantes, isso será mais difícil, mas que algumas pessoas próximas se aproximem desses movimentos cidadãos e esses movimentos ganhem um elan suficientemente vasto para criar complicações nos partidos, seja PSD, seja CDS, seja Partido Socialista. E acredito que essa possa ser a grande novidade, até porque nós estamos a esquecer aqui, quando falamos de mudança, que há uma mudança mais latente, mas existe. É a mudança antipartidária. Eu acho que eu intitularia a chamada sociedade pós-partidária que caminhamos para aí. Exatamente. E isto, que às vezes há partidos que não percebem que já estamos nessa sociedade pós-partidária. Já haverá sinais desse estado de espírito na hora do voto. O que resulta de uma descredibilização dos partidos políticos, ou não? Resulta, isso foi um dos temas tratados no nosso último debate, resulta porque os partidos não souberam, e isso foi anunciado, não souberam fazer face aos novos movimentos sociais. Continuaram a encarar a sociedade como se estivéssemos, e os partidos políticos, como se estivéssemos nos anos 70. Não se modificaram. Depois, porque havia injeção de dinheiro para as diversas organizações e pela economia, as pessoas muitas vezes não foram alertadas para as mudanças que tinham de ser feitas, e os partidos muitas vezes foram utilizar o pior que o dinheiro pode oferecer. Isto é, os partidos tornaram o regime democrático de facto numa partidocracia. Embora eu aqui quero fazer uma distinção muito grande entre aquele que é o meu conceito de partidocracia, do que é o conceito que muitas vezes aparece na boca do líder do PSD Madeira, na sua habitual abrangência. Eu digo que nós vivemos num sistema totalitário porque o Presidente do Governo Regional e alguma comunicação social faz guarda pretoriana aos seus discursos, de facto, abrange todas as possibilidades discursivas. Hoje seria fácil fazer uma coligação de todos os partidos também à volta dos discursos de Alberto João Jardim. Os discursos contra o Governo da República não se diferenciam em nada dos discursos dos partidos da oposição regional em relação ao Governo PSD, CDS na República. São iguais. De facto, o homem tem a capacidade de abranger todas as possibilidades do discurso político. Ele não tem a capacidade, ele tem o descaramento. É dizer tudo e eu sou contrário. Dizer tudo e mais alguma coisa. Há muito tempo e sem ser considerado incoerente. E com muita da oposição a fazer de facto a lançar às vezes caixa de ressonância desse tipo de a comunicação social veicula, e depois esses discursos passam até para o interior de partidos da oposição que em vez de terem os seus próprios programas, os seus próprios objetivos, entretêm-se na guerra e nos conflitos que Alberto João Jardim lhes prepara como armadilhas, e deixam de ter
em cada liderança, dos partidos da oposição, aparece a ideia de sermos nós a construirmos o discurso alternativo, sermos nós a construir o discurso político, sermos nós a comandar a política. Depois, passados meses, o discurso dos partidos da oposição é geralmente o discurso de tentar contrariar o discurso do PSD Madeira e do seu presidente. Isto é, este totalitarismo é um totalitarismo que arrasa e faz com que a circunstância na Madeira se esqueça o debate entre esquerda e direita, porque há um debate de facto muito mais sério do que esse, que é o debate de democracia versus totalitarismo. E por isso mesmo é que eu não concebo que o meu partido, sendo um partido democrático, tenha coligações com partidos que, pela sua natureza, são partidos antidemocráticos. Os partidos dos arcos comunistas os partidos comunistas são partidos cuja gênese é antidemocrática. Então, se eu estou a combater aquilo que eu chamo um regime de comunismo de colarinho branco, vou-me juntar a um partido que quer o mesmo regime, mas vermelho? Não. Em relação ao Helder Spindler, eu até acho justificável todo o seu discurso, que tem que é um discurso de justificação de um percurso que me faz ver que de facto não é partidário, o PND, conforme disse, é um partido de síntese, consegue congregar gente da esquerda e da direita, e é que de facto é uma verdadeira coligação. No PND não era preciso mais. Agora, a partir da Nova Democracia não tem os objetivos dos outros partidos, do ponto de vista nomeadamente governativo, nem pouco mais ou menos do que isso. E é um partido que se junta com pessoas, ou seja, acaba por ser um partido, acaba por ser um espaço, um palco. É uma frente. Uma frente para fazer um determinado tipo, neste caso em concreto, que assume-se um combate direto ao regime que temos atualmente. Não quer dizer que as pessoas que estão neste projeto não tenham ideias, não tenham projetos, não tenham alternativas, mas o grande motivo de existência da Nova Democracia aqui na Madeira é pura e simplesmente destapar a careca ao regime e mostrar as coisas tal como elas são. Helder, eu percebo o vosso projeto, o problema é que um frentismo não dá uma alternativa. E essa é a grande questão da política madeirense. O PND não procura uma alternativa. Claro. A grande questão da política madeirense é demonstrar ao eleitorado. Haja pessoas no PND que... aos madeirenses e porçantenses que há uma alternativa credível, quer para as câmaras, quer para as freguesias, e em 2015 para a região, por parte de um partido ou de vários da oposição. Essa é a grande questão. É passar do frentismo, do bota abaixo, do dizer mal, a um discurso alternativo com propostas, ideias e soluções para os problemas dos madeirenses e porçantenses. Este é o grande desafio que está colocado. O desafio que se põe agora nestas eleições é justamente esse. Não é o desafio que o PND tem executado até agora, porque isto também não é o desafio do PND, as eleições autárquicas não é o desafio do PND. Mas devo dizer também que o trabalho que a Nova Democracia fez ao longo dos últimos anos, nomeadamente de confronto nas eleições, foi um contributo importante para que as pessoas percebam que aquele semideus que ali está, que se chama Alberto João Jardim, ou que se chamava, ou que era semideus, afinal tinha pés de barro, afinal era humano e afinal tinha falhas. O projeto Nova Democracia é um contributo importante para a mudança e para esta lógica que nós estamos a tentar construir aqui e começar já pelas autárquicas. Falando, o partido que integra, os partidos que integram o Partido da Nova, o Pacto pela Democracia, admitem fazer coligações, não é assim? Nomeadamente na Câmara do Funchal. Um dos candidatos que eles defendem é o Raimundo Quintal.
Até que ponto Bom, esse candidato seria credível para derrubar o CDS ou o PSD? O que eu sei, porque eu também sou da Nova Democracia, mas sou deputado da Nova Democracia, sou independente, não sou militante nem dirigente. E o que eu sei é que existe já um certo consenso junto de vários partidos, em que o CDS, publicamente também já o disse, não se perfila nesse sentido, e nessa perspectiva da coligação haverá, obviamente, o interesse de ter um bom candidato, como qualquer coligação, como qualquer partido pretende. Ainda não foi referido que eu tivesse conhecimento de nenhuma possibilidade de candidatos. Coloca a hipótese do Dr. Raimundo Quintal. Foi avançado pela comunicação social. Por acaso não tive a oportunidade de ler nenhuma notícia sobre esse assunto, mas eu pessoalmente vejo no Dr. Raimundo Quintal uma pessoa efetivamente capaz de absorver esse espírito dessa mudança, com um acréscimo importante neste momento, que é a imagem da competência e do empenho. Mas pronto, não tenho ideia de se essa é uma hipótese que está a ser analisada, se essa é uma hipótese que o próprio Dr. Raimundo Quintal esteja interessado em aceitar. Quanto a isso, efetivamente, não tenho nenhuma informação adicional. Agora, é certo que este projeto de coligação tem que encontrar um bom candidato, não é só um bom candidato, tem que ter um à cabeça, obviamente, mas tem que ter uma boa equipa. Humberto, acha que se houver a coligação no Funchal, o PSD poderá perder a Câmara? Não perde. O PSD vai ganhar a Câmara do Funchal. Acho que claramente o Dr. Bruno Pereira tem todas as condições para ganhar a Câmara do Funchal, independentemente do que acontecer nas eleições internas do partido. Estou convencido, sem conhecimento de causa, mas estou convencido que irá haver ali um maior cuidado na concessão da lista. A lista será consensual, de certeza, dentro do partido, e o PSD vencerá as eleições. Há aqui, eu penso que mais o CDS poderá ter um efeito de crescimento, que apresentar-se-á também com um candidato próprio e forte. Parece-nos que o CDS terá um candidato também, portanto, o PSD do Bruno, o CDS, acho que a coligação não vai funcionar. Sinceramente, é a percepção que eu tenho, pela forma como foi posta na comunicação social. Eu acho que ela e, portanto, que o PSD vai conseguir ganhar a Câmara do Funchal, independentemente das eleições internas do partido. Acho que isso, do ponto de vista de liderança, está definido. Do ponto de vista de autárquicas, está a ser bem trabalhado, de forma a que se corram as coisas corretamente, portanto, existe só um partido. Portanto, o partido é o PSD, e os Álvares são ciente que, como líder que é, e já foi falado aqui, é um líder com tantos anos e, portanto, sabe muito bem dosear estas questões na altura da decisão, e irá doseá-la da forma mais correta, de forma a que o PSD continue a ser o líder, porque eu acho que o Dr. Bruno tem todas as condições para ser o Presidente da Câmara do Funchal. E o Miguel Albuquerque tinha dito em termos que apoiava Bruno Pereira, o Miguel Albuquerque foi a primeira pessoa a apoiar o Dr. Bruno Pereira para a Câmara do Funchal, e ser público, fazendo com que, na altura, até o Dr. Álvaro João, o Presidente do Partido, também concordasse depois com essa solução, e portanto, eu penso que é consensual o Dr. Bruno Pereira neste momento como candidato à Câmara do Funchal. Eu penso que aí não há dentro do PSD, até o momento que eu saiba, pelo menos não estou dentro do PSD, mas pelo menos porque vão falando, e portanto, sem conhecimento de causa, mas acho que não há aqui qualquer contestação a ser o próprio. O que eu pergunto é se o Dr. Bruno Pereira, enquanto vice-presidente do Dr. Miguel Albuquerque, e tendo-o traído no partido e na Câmara, se oferecerá a melhor credibilidade aos funcionários. José Manel, a Câmara de Funchal também está na mira do CDS, não é assim? Nós vamos concorrer, obviamente, para ganhar. Eu acho que não se pode partir para eleições derrotados, apresentando aquilo que entendermos e for possível como os melhores candidatos, quer para a Câmara, quer para as juntas de freguesia, com um projeto próprio. Devo reconhecer que a Câmara Municipal, liderada pelo Dr. Miguel Albuquerque, tem
aspectos muito positivos da sua governação, tem outros aspectos claramente negativos, mas julgo que o Funchal não pode parar e, portanto, desse ponto de vista, o CDS vai ter uma candidatura forte à Câmara Municipal de Funchal. Já pode meditar o candidato que o CDS tem na mira? Claro que não, nós ainda estamos num processo de discussão de projetos, de traçar o perfil dos candidatos e só depois, naturalmente, escolheremos. Quando é que vai ser anunciado? Eu conto nos primeiros meses deste ano anunciar os candidatos, até porque eu acho que é preciso ter tempo para passar as mensagens ao eleitorado, ter ideias para as câmaras, para os conselhos, para as freguesias. Estamos, como dizia Humberto Vasconcelos, numa circunstância especial em que há enormes dificuldades financeiras e, portanto, as próprias câmaras vão se ter que reinventar e as juntas de freguesia, dentro do leque das suas competências, vão ter que ter opções e vão ter que ter prioridades. Acabou o tempo em que se chegava a todo o lado porque havia dinheiro. Portanto, vai ter que haver critérios e prioridades na definição das políticas e das obras públicas. E, portanto, a escolha depois caberá ao eleitorado. Ou seja, penso que há aqui um ponto importante que é, eu quero frisar que é, eu acho que estes últimos 4 anos do Dr. Miguel Albuquerque foram para mim e da equipa os melhores anos da Câmara Municipal do Funchal, da gestão da Câmara Municipal do Funchal. Não, a opinião do Presidente do Governo e líder do PSD, que disse que o Dr. Miguel Albuquerque tinha sido o Presidente da Câmara desde o 25 de abril. Para mim foi, eu acho que a equipa toda foi fabulosa do ponto de vista da gestão da Câmara, acho que tem competentes, na altura do Dr. Ramon de Quintal também, portanto houve ali uma fase excelente também, e eu acho que o Dr. Bruno Pereira fazia parte dessa equipa, portanto nessa parte fora da questão política, na gestão camarária, é o único que fica, não é? no processo, portanto a equipa vai toda a borda fora. Não sei, se aí o líder do partido que escolherá a Comissão Política Regional. Pelo menos um dos vereadores tem processo de expulsão de PSD, o vereador do Ambiente, o engenheiro Costa Neves, que aliás tem desempenhado um bom trabalho na Câmara Municipal. Mas acho que a equipa no geral, e o Dr. Bruno Pereira fazia parte dessa equipa, ainda faz agora como vereador noutras circunstâncias, não como vice-presidente, mas acho que fizeram um trabalho excelente, a reorganização financeira da Câmara. A Câmara está hoje com uma situação equilibrada, a diminuição do pessoal, do número de funcionários, cumprindo o que era exigido, e portanto há aqui uma grande poupança, a racionalização de serviços. Houve aqui um trabalho muito aturado, porque o Dr. Miguel Albuquerque muniu-se de uma equipa de profissionais. São políticos, mas são infelizmente pessoas que deram já provas noutras áreas e, portanto, pessoas muito boas. O Dr. Pedro Calado, o Dr. Ribeiro Leal, todos eles são pessoas que, e o Bruno Pereira, pessoas que efetivamente eram mais valia. O Bruno Pereira é muito mais político do que os outros muito profissionais do ponto de vista da gestão da Câmara, e não podemos tirar não podemos esquecer isso. Portanto, o Dr. Pereira fazia parte desta equipa e faz parte desta equipa, que é uma equipa que fez um grande trabalho. Portanto, em jeito de conclusão, eu posso dizer que, tendo em conta os movimentos que surgem em Mexique, como o professor disse, e até mesmo no Funchal, não é? Exato. Podemos concluir, acho que estamos todos em sintonia, estas eleições serão eleições de alguma surpresa e de alguma derrota para o PSD? Eu acho que é indiscutível que o PSD vai ter pior resultado eleitoral do que teve nas últimas eleições autárquicas. Aliás, noto que o Dr. Miguel Albuquerque, no caso do Funchal, tinha sempre melhores resultados para as eleições para a Câmara Municipal do que o próprio Dr. Alberto João Jardim para as eleições regionais. E, portanto, desse ponto de vista, até pelo desgaste dos últimos anos, pelo facto de o PSD ter irresponsavelmente conduzido a Madeira a um resgate perante o Estado, um certo desnorte que existe no próprio Governo Regional, a própria divisão interna do PSD, o cansaço das populações perante alguns autarcas do PSD, o facto de alguns autarcas eventualmente mais prestigiados do PSD não poderem ser candidatos, tudo isso cria um caldinho para que estas eleições sejam uma oportunidade de mudança e também de maior exercício da cidadania por parte de personalidades da sociedade civil que, não tendo conotação política, estão dispostos a participar na vida dos seus municípios e das suas freguesias. Eu só queria notar que ainda hoje ouvi de facto os nomes de Raimundo Quintal e de Bernardo Trindade,
com possíveis candidatos pela coligação, e ambos alegaram razões, embora diversas, para não estarem disponíveis. E por isso mesmo é preciso ter algum cuidado quando dizemos que as pessoas não estão disponíveis porque têm medo, por condições de trabalho, outras, cuidado, há umas que sim, mas há pessoas que ainda acredito que na Madeira existam pessoas com uma honradez de caráter e uma independência de espírito suficiente para superarem as dificuldades e os escolhos que lhes possam ser colocados no caminho pelo poder, para se quiserem politicamente encabeçar projetos, estarem disponíveis para isso. Portanto, se Raimundo Quintal não encabeçar um projeto destes, não será por meio do regime. Portanto, precisamos de naturalmente colocar as coisas nos seus termos. Há umas pessoas e há outras. E também notar que, infelizmente, na hora da verdade é o que se vê. Não é de projetos que estamos a falar, mas de pessoas que já disseram que não. Projetos ainda não se sabe, infelizmente. Bom, aqui há sem dúvida uma conjuntura fundamental que é preciso aproveitar. Agora, não podemos deixar as coisas ao acaso, porque também corre-se o risco de, tendo aqui um contexto que será com certeza, ou espera-se que seja prejudicial ao PSD e benéfico para os projetos da oposição, estarmos a deixar as coisas ao acaso, não ter um cuidado acrescido nestes projetos que têm que ser preparados, não ter um cuidado acrescido nas equipas que têm que ser candidatadas, e depois no fim os resultados ficarem muito longe das expectativas. Quanto à questão dos candidatos que aqui foram referidos, quer não esquecer que o Dr. Bernardo Trindade é do Partido Socialista, não é propriamente uma novidade, um candidato que saia, digamos assim, da tal sociedade civil. O Dr. Raimundo Quintal também é uma pessoa que já foi vereador na Câmara Municipal do Funchal, ou seja, ainda assim estamos a falar de pessoas que têm sido ativas, mas não estamos a falar ainda de uma novidade, de alguém que tenha provas dadas na nossa sociedade, sem dúvidas, como essas duas personalidades, mas que ao mesmo tempo tenha estado distante desta questão partidária, desta questão digamos, de governação, quer seja autárquica, quer seja regional. Penso que há muitas pessoas ainda na nossa sociedade que nós, por não estarem tão ativas, não temos consciência delas, mas não é pelo facto de não serem figuras públicas que não darão bons candidatos e que não poderão corporizar de uma forma eficiente estes projetos de mudança, seja na coligação, seja numa candidatura de um partido, ou seja em movimentos cidadãos. Eu acho que aqui um facto também importante, com esta crise regional que estamos a viver aqui na Madeira, há uma imigração, imigra-se os jovens. Normalmente os jovens são as pessoas que têm uma tendência natural de mudança. E, portanto, o eleitorado do PSD, que na sua maioria tem uma determinada idade, vai se manter. Portanto, há aqui um eleitorado que não mexe e, portanto, vai se manter à volta do PSD. Portanto, há aqui diminui o número de pessoas que vão mudar e que têm esta vontade de mudança, que são os jovens, para emigrar. E, portanto, eu noto isso a norte da Ilha da Madeira, que em São Vicente em particular, muitos dos jovens que eram pessoas para a mudança já não estão em São Vicente, não estão na Boa Ventura, não estão na Boa Delgado, saíram. E, portanto, a decisão de mudança é mais difícil também nesse aspecto, e o PSD trabalha muito esse aspecto, os idosos, portanto, a população que tem mais de 50 anos, 55, e, portanto, essa população continua cá, e, portanto, se o Estado está estável, estão reformados, os filhos estão com dificuldades e vão emigrar. É claro que muitas das pessoas estão também, gostavam de ter os seus filhos cá e podem também manifestar esse desagrado no ato eleitoral. Mas aqui eu penso que dependerá sempre do candidato, muito do candidato e das equipas que se vão envolver.
eu falo em particular, por exemplo, São Vicente, não é fácil arranjar uma alternativa ao PSD, não é fácil, devido ao tipo de eleitorado que São Vicente tem, e portanto é difícil conseguir. Isso não é totalmente. Mas não é fácil, não é fácil. Melhor que este Presidente de Câmara arranjamos sem São Vicente. Sem dúvida, está bem, mas eu não estou a dizer que é em relação a este Presidente. Atenção, eu não estou a dizer que não é fácil arranjar alguém melhor que este Presidente de Câmara. Estou a dizer que não é fácil arranjar outro partido que conseguir ganhar a Câmara de São Vicente que não seja o PSD. É diferente. Mas isto tem a ver vai apresentar um candidato. A sociedade está muito capturada pelo PSD. E aqui a grande virtude do Presidente do partido é que foi, sem dúvida, mantendo este eleitorado com um trabalho árduo pessoal dele, porque existe. Nós, e do dinheiro. E do dinheiro também. Dinheiro chegava às câmaras, às associações. Existe aqui um trabalho. Não, nesta última fase talvez está um pouco já. Portanto, por isso que eu também fui a favor da mudança. Mas há que reconhecer que o Presidente ia a todas as freguesias, portanto, falava com as pessoas, fui sempre muito próximo da máquina partidária, fui muito próximo destas pessoas. E estas pessoas não só gostam dele porque ele tem esta proximidade, como também foi ele que fez a mudança. E portanto, essa grande mudança. E muitos eleitores viveram do tempo que era muito difícil, portanto, continuo a ser muito fiel ao PSD. Para terminar, digo um caso: eu fui ao hospital a semana passada ver uma pessoa que está bastante doente e ela dizia: eu espero voltar à minha casa para votar no nosso PSD. E portanto é uma senhora que está doente, bastante doente, e ela dizia isto, e portanto ela nem sabe quem vai ser o candidato, não sabe quem vai ser, para ela é só o PSD, portanto há aqui uma fidelização muito grande e portanto não é fácil, apesar de São Vicente ser um caso especial. Muito bem.